cumprimentar os presentes numa organização do Movimento de Cidadania Democrática que me convidou para estar presente, mas infelizmente nas circunstâncias não foi possível ajustar a minha agenda ou a minha capacidade de mobilidade, que é uma outra perspectiva que também nesta minha faixa etária acontece. Não queria, portanto, deixar de cumprimentar tanto o movimento de informática, o movimento de cidadania democrática, como aqueles que estão presentes pela iniciativa, que é realmente importante, e até numa perspectiva de que a guerra na Coreia fez passar estas questões um pouco para segundo e terceiro lugar. Portanto, perdeu-se um bocadinho, de alguma forma, a urgência destas questões, nomeadamente aqui para o sudoeste da Europa e para Portugal. Ora bem, o primeiro ponto, portanto, é tentar recolocar outra vez o problema da água numa primeira linha de preocupações. E percebermos que o problema da água não é um problema específico nem da Europa, nem do sudoeste da Europa, nem de Portugal. O problema da água é hoje um problema a nível global, a nível do planeta. Eu tenho aqui eu posso depois enviar, se quiserem, uma publicação do Field Climate do New York Herald Tribune, onde faz a análise e baseadamente em Los Angeles, em Joanesburgo e em Santiago de Chile, que são as zonas onde a seca está mais, digamos, presente já há mais tempo, e dentro de uma presença que já obrigou a fazer e a prever racionamentos com cortes efetivos da água, abrangendo umas larguíssimas dezenas de milhões de pessoas. Portanto, isto é só para dar, sem querer dramatizar, mas dar aqui o ênfase que me parece importante. Ora bem, a questão da água em Portugal não é um problema recente, é um problema, diria eu, de má gestão e de alternativas menos bem tratadas ao longo já de um período relativamente largo. E recentemente, portanto, à medida que se foi tornando claro que estávamos em regime e a caminhar para um regime de seca extrema, basicamente mais no sul, mas agora claramente também a avançar para norte, considerando norte e sul, norte do Tejo e sul do Tejo, e verificar que nessa enfim, perspectiva não se encontram muitas respostas por parte dos responsáveis políticos. Portanto, no chamado PRR, a única referência que havia era uma pequena linha a falar de desalinização, e depois no orçamento de 2022, que no fundo é o 2021 recauchutado, não aparece nada que nos deixe minimamente tranquilos. Aqui para o Sul, aconteceu foi que houve uma circunstância absolutamente excepcional o ano passado, em fevereiro, em que houve uma precipitação extremamente localizada aqui no Alqueva, que permite com que nesta altura o Alqueva ainda esteja a um nível de capacidade relativamente confortável. A primeira questão que sempre temos que considerar é, quando olhamos para esta questão da água, na relação com a agricultura, é percebermos que em Portugal, ao contrário do que acontece na maior parte dos países, onde o consumo para humanos, digamos, o consumo para consumo normal nesta perspectiva, mais o consumo industrial, normalmente compõem 2/3 da água que se gasta, e 1/3 é na agricultura. Isto mesmo em países que têm um desenvolvimento agrícola incomparavelmente superior ao nosso. Não é? E, ora bem, e esta questão é uma questão que não pode deixar de nos preocupar. Porquê? Porque como não foram feitas as infraestruturas adequadas
para podermos reter mais água das precipitações, portanto, da pluviosidade natural. O que acontece é que há um número que nos deixa sempre, a mim pelo menos, extremamente preocupado. É que 95% da água que chove vai para o ar. Em Portugal vai para o mar. Ponto final, parágrafo. Isto quer dizer que não temos capacidade de retenção e que, por outro lado, também gastamos eventualmente a gerar energia elétrica com base nas barragens que estão preparadas para o efeito, o que me leva também a pensar naquilo que o ano passado aconteceu, de se terem vendido 5 barragens, que depois, ao fim, por turbinação, isto é, por terem turbinado energia, estão praticamente a um nível de incapacidade. Portanto, vemos que a questão da água foi tratada como se, em vez de serem barragens, fossem autocarros ou qualquer coisa assim que o valha. Na questão que me parece que é importante abordar, que é o problema da agricultura e o que é que acontece num país onde a parte mais importante do consumo da água é na agricultura. Nós podemos, e estas coisas é sempre bom que a gente quantificá-las, no sentido de perceber mais ativamente o que é que está aqui em causa. Há uma diretiva, que é uma medida que foi publicada pelo Ministério da Agricultura em 1915, imaginem, portanto, há 7 anos, que é uma medida que marcava limites para alguns consumos de água para efeitos de agricultura. Como isto ainda está em vigor, tanto quanto eu saiba, como ainda está em vigor, passo a referir que esta medida, conhecida pela 7.5, do uso eficiente da água, permite dotações para a vinha de 3,028 metros cúbicos por hectare de vinha, para o olival intensivo 3,487 metros cúbicos por hectare e para a SEB 5,192 metros cúbicos por hectare. SEB é o olival superintensivo, portanto. Ora bem, e no caso específico por exemplo, para uma coisa que não está aqui, mas é para o amendoal, já tinha em 2015 permitidos 6,427 metros cúbicos por hectare na tal medida 7.5. Ora bem, não há uma avaliação porque depois esta medida previa situações excepcionais e nós estamos um pouco habituados a que haja enfim, situações excepcionais a torto e a direito, não é? Mas a verdade é que não há um contraponto para se perceber concretamente por onde é que hoje andam estes números ou estes limites que, digamos, foram avançados em 2015. O que eu sei, e para terminar, e posso dar nota, é que no caso específico do esporão, no caso da vinha, em 2021 o nosso consumo médio de água para rega foi de 1,227 metros cúbicos por hectare. O que quer dizer, portanto, que é aproximadamente 30%, ou coisa assim que o valha, deste limite. Mas eu tenho a certeza que, no caso da rega gota a gota, provavelmente pelo país inteiro, que não utiliza modo de pressão biológico como o esporão, que permite reter a umidade dos solos, e portanto só temos que repor na rega gota a gota, que fazemos avaliada por computador, isto é, para cada casta específica. Sabemos quantas gotas é que temos que fazer cair
por minuto ou por hora, qualquer coisa assim que o valha, e isto é feito, portanto, um controle por computador, aplicando a pressão nos tubos de transmissão da rega gota a gota. No olival, nós só temos olival intensivo e tradicional, portanto, temos aqui que o nosso consumo é aqui de cerca de 20%, 25% desta medida 7,5, não é? Ora bem, isto quer, portanto, dizer que, tanto quanto conseguimos perceber, isto está um bocado fora de controle. E, sobretudo, o que está fora de controle é saber e percebermos que temos pouca água e vamos progressivamente ter cada vez menos água. As soluções que temos para este gravíssimo problema, primeiro, tínhamos que melhorar em termos de infraestruturas de captação para ver se não mandamos tanta água para o mar, não é? Portanto, aqui haveria que fazer investimentos, sobretudo na parte do país onde ainda temos alguma pluviosidade, portanto, que é basicamente o norte, não é? Depois, temos o recurso à dessalinização, isto é, podemos pensar em dessalinizar a água do mar, porque a água do mar essa temos aí assim, pelo nosso lado, pelas nossas duas costas, a costa norte-sul e a costa oeste-leste, pronto, no Algarve. Ora bem, o que acontece é que a água dessalinizada é cara. A água dessalinizada não pode ser usada senão para produtos que tenham um valor acrescentado muito, muito, muito alto. Porquê? Porque tem um consumo energético elevadíssimo. Tenta-se contrapor a isto normalmente, porque se há uma situação de seca, também há mais horas de sol e, portanto, os painéis hidráulicos normalmente acompanham a instalação de unidades de dessalinização, sobretudo de grande dimensão. Nós estamos nesse aspecto completamente atrasados em décadas, por exemplo, aqui aos nossos vizinhos espanhóis. Só faço lembrar que a grande Barcelona, portanto, estamos a falar de cerca de 6 e qualquer coisa milhões de pessoas, a água que bebem é inteiramente água do Mediterrâneo dessalinizada. Os espanhóis têm 800 estações de dessalinização. 800 estações de dessalinização. Aqui é uma outra questão e alguns projetos que existem que poderão ser utilizados, mas que obviamente vemos que aqui existem algumas enfim, questões políticas que podem não facilitar instalar este tipo de soluções, que é fazer transvases. E existe um projeto para ir buscar água ao Tejo, mais ou menos na zona do Fratel, bombar a água para Nisa e depois, por gravidade, a água vir até à barragem do Caia. Da barragem do Caia para o Alqueva, esse problema é de menor importância. Poderá haver, numa segunda fase também, se por acaso houver problemas com o Tejo, e há um outro grande projeto para o Tejo, porque o Tejo é dos rios que mais água lança no mar, hoje em dia, mas, e portanto, podem, enfim, localmente aparecer algumas enfim, contracorrentes em relação a qualquer coisa deste tipo. A verdade, em qualquer caso e circunstância, é que nada disto está em cima da mesa para ser discutido, nem em termos digamos, dos responsáveis políticos e nem em termos dos cidadãos, nomeadamente no caso específico dos agricultores. Que muitas vezes, por incapacidade, até às vezes financeira, não têm acesso a soluções tecnológicas que lhes permitam controlar ou regular melhor o consumo de água. E essa é uma das razões, talvez a mais importante, pela qual o Portugal tem esta relação invertida de gastar substancialmente mais água na agricultura do que no consumo humano ou
ou industrial. E, portanto, isto é qualquer coisa que tem também uma componente, e eu encerro com esta perspectiva, que é dramática, diria eu. É porque todas estas questões de que eu referi têm um tempo de instalação longo. Muito concretamente, se eventualmente no próximo ano o Alqueva estiver a um nível que ameace a capacidade de bombar do Alqueva, já não vamos a tempo, porque instalar uma desalinizadora com a dimensão suficiente para estabilizar ou dar sustentabilidade ao Alqueva são pelo menos 2 anos. E esta questão é transversal também para a construção de novas de possibilidades de retenção de água, não é? Eu, por exemplo, lembro-me concretamente ali, aquela zona de Porto Alegre, que falaste na barragem do Pisão, sei lá há quantos anos, não é? Quer dizer, foi o mesmo calvário que aconteceu aqui com o Alqueva, que esteve mais de 20 anos para ser construído, e que foi a decisão de um amigo meu, que infelizmente já não faz parte do mundo dos vivos, que é o engenheiro Álvaro Barreto, foi quem conseguiu finalmente que se construísse o Alqueva. Pronto, são estas as questões fundamentais. É à volta disto que temos que tentar encontrar soluções, sobretudo porque é inexorável que a água vai ser menos e mais cara. Isto é absolutamente inultrapassável. E, portanto, temos que encontrar soluções utilizando a água para aquilo em que concreta e objetivamente ela poderá produzir em termos de rendimento, isto no caso da agricultura específica, no caso do consumo. Há muitas coisas que podem ser feitas e que deviam ser feitas, como, por exemplo, nos planos diretores municipais, já há muito tempo que aqui em Portugal se devia ter exigido para qualquer desenvolvimento imobiliário a capacidade para reciclar a água. Por exemplo, em qualquer coisa que eu sei que já existe em muitos países europeus, a água dos chuveiros ou dos lavatórios pode perfeitamente ser usada nas sanitas, sem grande digamos, custo adicional ou utilização de tecnologias complicadas. Estas são questões mais fundamentais. Agora, vamos ver se existe, de facto, enfim, alguma abertura para ter alguma sensibilidade, porque estamos sempre um bocado naquela questão da casa roubada, trancas à porta, não é? E, portanto, aí podemos já chegar tarde, porque as questões relacionadas em termos infraestruturais com a água são de duração, são no tempo, muito largas e exigem uma capacidade de decisão estratégica muito grande. Uma boa tarde para todos e um bom trabalho no Fórum da Água.